Meu nome é Gabriele, eu sou gerente de produto na Impulso Gov. É uma ONG que atua entregando dados e tecnologia para o SUS, fortalecendo principalmente a atenção primária. A gente está em mais de 300 municípios que chegam em mais de 3 milhões de usuários. Antes da implementação do WhatsApp dentro dos sistemas de saúde, os processos eram muito manuais e muito presenciais. Naturalmente, muitos dos profissionais acabavam procurando e atendendo pessoas que já estavam próximas ali daquelas unidades centrais. E isso fazia com que o atendimento dificilmente conseguia chegar em todas as pessoas que necessitavam, porque isso requer muito tempo. Então, quando a gente está falando de uma realidade brasileira, a gente às vezes está falando de uma realidade em que tem quilômetros e quilômetros de extensão para cada profissional ter que atuar. Para o cidadão, quando a gente adentra esse município, a gente vai começar então uma lógica de campanhas de saúde, dependendo da condição individual. Então, dependendo das condições do que você tem, quais exames você tem pendente, a gente vai fazer segmentações diferenciadas. A partir disso, você vai receber ali essas comunicações. Falando de um Brasil tão grande, tão plural, é impossível a gente falar de envio de mensagens sem a gente falar um pouco de adaptação cultural para cada um dos diferentes contextos. A gente viu, por exemplo, ao longo desse ano a necessidade bastante de utilização de materiais de acessibilidade de vídeo ou áudio, mas também da necessidade de uso de dialeto. E quando a gente faz essa adaptação para o local onde essa pessoa mora, com o sotaque, os termos em que elas são acostumadas, a gente vê um engajamento muito maior nas mensagens do que quando as mensagens são mais genéricas e tentam abranger um número muito maior de pluralidades de comunicação. E a gente fez 3 rodadas de avaliação ao longo de 1 ano e meio. Foram 28 municípios de todas as regiões do Brasil em que foram avaliados, em que a gente fez um estudo randomizado. E o que a gente pôde verificar foi que a gente teve um aumento que mais do que dobrou a realização de exames citopatológicos, que é o exame de Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo de útero. A gente também teve resultados muito positivos dentro de doenças crônicas, ou seja, pessoas com hipertensão para realização de atendimento ou exame de aferição de pressão e pessoas com diabetes. E além disso, com a avaliação sobre a custo-efetividade desses programas, a gente viu que isso pode chegar até ser 16 vezes mais efetivo do que outros programas de transferência de renda aqui pela nossa base comparativa. A população vem melhor informada, a população já procura ativamente essa unidade, e isso faz com que a carga de trabalho dos profissionais em buscar pessoas diminua e eles possam se concentrar em realizar o atendimento de melhor qualidade para essas pessoas. Se você está cogitando integrar o WhatsApp dentro da sua jornada de saúde, você deveria fazer. E o meu conselho é iniciar. O WhatsApp ele vai trazer uma maneira de você conseguir integrar dentro da jornada do seu paciente, seja na rede pública, seja na rede privada, que vai dar muito mais autonomia para essa pessoa de uma maneira muito mais facilitada do que se você tentasse fazer por outros processos.